a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui, a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Jovem Techs. Dessa vez com um entrevistado muito especial e também podcaster. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Está aqui com Augusto Flores. O Augusto, resumindo o currículo muito extenso dele, é formado em contabilidade. Então, como a gente está tendo uma honra grande de ter mais um contador aqui no Jovem Techs, pela Federal do Rio Grande do Sul. É gaúcho. Não sei se o nosso primeiro entrevistado gaúcho, Vini, você vai poder me Não, corrigir já se a gente tiveram, tiver. já tiveram. Já tivemos a Professora Marta, Marta, isso. tivemos a professora Marta, perfeito, formado em contabilidade, pois é o primeiro contador gaúcho. Pronto. E tem aqui vários cursos interessantes, estou na Universidade de Leiden, também no INSPER, na FPCAF, e tem uma carreira super interessante aí no mundo do tech, super extensa e consolidada, começando em Big Four, trabalhou em várias consultorias grandes, na Deloitte, na Arthur Andersen, e foi para o setor automotivo, trabalhou como gerente tributário na Renault, na DAF, passando aí pelo setor do agronegócio, na Biosev, e hoje, já há 7 anos, atua como vice-presidente de Techs da América do Sul da Volvo. Como vocês podem ver, é um entrevistado de peso, um cara muito respeitado aí no mercado, também mentor de várias, tem um programa de mentoria muito legal aí com várias pessoas, é um cara que a gente já acompanhava no LinkedIn há bastante tempo, que a gente tem uma admiração bem grande e estamos tendo a honra aqui de entrevistá-lo e conhecê-lo. E além de ser podcaster e autor de livros, tem um podcast muito bacana que eu imagino que vários ouvintes de Jovem Tech já devem ouvir, que chama Manicômio Tributário, com super entrevistados super bacanas, inclusive entrevistados em comum conosco, o que nos deixa muito feliz. Mas sem demorar muito e passando já a palavra para o Vini para ele dar as boas-vindas ao Augusto e fazer a primeira pergunta e começar o nosso papo. Obrigado, Augusto, pela presença. Obrigado, Thiago. Obrigado, Vinícius, aí, pelo convite. Bom, reforçando as palavras do Tia, é uma imensa alegria para a gente, Augusto, ter você aqui conosco. Como ele falou, a gente já conhecia esse trabalho, né? Não só da mentoria, mas também podcast. A gente comentava aqui anteriormente, antes de começar a gravação, que o nome foi o mais assertivo e bacana possível, não poderia ter sido outro. E a gente está muito feliz de tê-lo aqui. Começando do começo, Augusto, o Ti já antecipou, você é contador, né? E conta pra gente, assim, como foi o início da sua graduação, a sua escolha pela contabilidade, né? Se teve algum incentivo especial de alguma pessoa, se puder falar também da própria graduação, né? Se foi, eu sei que muitas pessoas, assim como em qualquer curso, né? Qualquer graduação tem as suas dificuldades, mas os contadores amigos falam que tem um período muito complicado da faculdade e, enfim, fique à vontade para iniciar esse nosso bate-papo falando do início lá da sua graduação, da escolha primeiro e depois da graduação em si. E, enfim, muito obrigado, Augusto. Obrigado, Vinícius, aí, pelo convite. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Eu conto essa história, Vinícius, aí nesse meu novo livro que eu estou lançando, já está na fase de copy desk da editora, que é o Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Está para ser lançado em final desse ano, aí, início do ano que vem, início de 24. Eu acho que mais para início de 24, porque eu não estou apressando a editora, eu estou priorizando bastante assim, a qualidade da edição, da capa, tudo. Então, isso leva tempo, né? E lá eu conto essa história que a minha escolha pela contabilidade não foi nada romântica. Eu quis ser um monte de coisa na vida, naquela época ali. Eu queria ser advogado, depois eu queria ser, cheguei a pensar ser publicitário, pensei, é, eu não conseguia ser camisa 10 do Grêmio, né? Essa que é a verdade, que é o meu maior sonho, né? Depois que eu não consegui, eu tentei ser Michael Phelps também nas piscinas, não deu certo. Eu tinha ali uns bons 15 centímetros a menos e aí eu tive que estudar. E aí eu sempre gostei muito de negócios, desde pequenininho, desde muito pequeno, olha,
assim, início de começar a ler, eu gostava de ler jornal. Meu pai assinava os principais jornais de Porto Alegre e eu lia de manhã antes de ir para o colégio. Sempre cultivei esse hábito, não porque queria me preparar, queria ser culto, não, é porque eu gostava de ler notícias, né? E aí me veio à cabeça fazer economia ou fazer administração. Eu gostava muito de negócios já, né? Eu gostava de ler noticiário de negócio, de economia. E aí, numa conversa absolutamente assim, inusitada, um amigo meu de infância, Arthur Farias, foi colega meu no cursinho, e falou: Poxa, Augusto, eu vou fazer contabilidade porque eu descobri no Manual do Estudante, na editora Abril, que todas as empresas têm que ter um contador. E aquilo me chamou atenção, porque eu falei assim: Poxa, eu preciso fazer um curso, mas eu preciso trabalhar. Eu vim de uma família humilde, tem escola pública, tive que passar na federal porque eu não tinha dinheiro para pagar a PUC, e aí aquilo me chamou atenção. Aí eu comecei a estudar ali pelo o que que fazia, o curso, né? E comecei a me interessar por aquilo. E aí, no primeiro vestibular, eu não passei, e era para economia, então, de alguma maneira, estava escrito que não era para ser, né? E aí, no segundo vestibular, na federal, eu fiz e passei para contábeis. Logo depois, eu fiz economia mais para frente. Então, depois dos anos 2000, ali, depois de me formar em contábeis, eu fiz economia também. E então foi isso, assim, foi uma escolha menos romântica do que aquela coisa, o pai, a família, a tradição, enfim, empreendedorismo, nada disso. O início meu na faculdade foi bem complicado, eu não entendia nada, porque para mim foi muito difícil entender que crédito diminuía o meu caixa e que débito aumentava, era assim, era terrível isso. Até que eu tive um colega generoso, amigo meu até hoje, o Vilmar, ele sim, filho de contadores, e ele entendia muito contabilidade, já no primeiro semestre, segundo, tinha muita facilidade, e a gente fez um trabalho ali em dupla, acho que no segundo semestre, talvez, terceiro. Ali começou a abrir minha cabeça, né, com contabilidade financeira um. Peguei um professor que era o professor que mais reprovava na federal, mas um professor pelo qual eu tenho grande gratidão, o professor Leopoldo Schneider. E com ele eu aprendi contabilidade, aprendi o raciocínio contábil, né? Dali para frente, sim, dali para frente foi mais fácil, porque eu ingressei muito cedo na auditoria. Entre o quarto e o quinto semestre, eu comecei a trabalhar já com auditoria, eu acho que eu tinha 20 anos. E ali eu percebi que a contabilidade ela entregava algo muito importante, que pega assim, a teoria do estudante médio, né? O estudante médio de administração, ele entende de negócios um pouco mais do que o contador e do que o economista. O economista entende um pouco mais de economia, lógico, do que o médio de contabilidade e o médio de administração. Só que o contador, ele acaba entendendo um pouco de economia, porque ele vai tendo um pouco mais de familiaridade em ler, na época, o Gazeta Mercantil, o Valor Econômico, revista Exame, sempre li muito. E ele entende também um pouco de administração, porque ele tem algumas disciplinas de introdução à administração, organização e métodos, enfim, administração financeira, e ele entende um negócio que os demais não entendem. Acho que esse é o ponto que eu queria destacar aqui. Então, assim, é muito difícil você pegar um estudante de administração que entenda bem assim contabilidade, um estudante de economia que entenda bem contabilidade, né? Geralmente o administrador ele vai ali para fazer escolhe outras áreas ali de gestão. Mesmo quando ele vai para a gestão financeira, ele vai para a tesouraria, né? Ele não escolhe muito contabilidade. E o economista, ele vai para banco ou vai para o setor público. Então, eu acho que o contador, se ele consegue fazer um bom curso, estuda bem, faz bons estágios, ele consegue reunir ali o melhor dos três mundos, né? E foi isso que eu me apeguei, né, com a auditoria, as oportunidades que eu tive com auditoria, consultoria, due diligence, grandes projetos, né? Então, embora o início não tenha sido muito romântico, assim, depois que engrenou, foi muito bom, valorizei bastante o curso e até hoje sou muito grato e esse livro ele conta essa jornada assim de que o curso de contabilidade ele entrega muito, mas eu acho que os contadores não sabem se vender tão bem quanto os administradores, economistas. Não vou nem falar advogado, que advogado é o que mais sabe se vender, né? E tá tudo certo, né? Ah, é. Você se vende bem, Vini? Mas, Particularmente,
Me cobro muito para me vender melhor, mas as pessoas falam que sim. Teoria do homem médio. Aqui é a teoria do homem médio, né? Acho que na média realmente se vende bem mais que o contador. Não, perfeito. Bacana esse seu comentário do porquê você foi fazer a faculdade. A gente vê muitas respostas diferentes aqui, mas às vezes a coisa não é tão romântica como eu me apaixonei É, pelo curso, ou meu Deus, foi amor à primeira vista. Às vezes a realidade se impõe e é, é difícil você saber quando você precisa ser um pouco mais romântico e quando você realmente tem que se curvar à realidade para deixar algum romantismo um pouco para depois, mas muito legal. Eu imagino que várias pessoas estão em situações parecidas com a sua, que você esteve lá atrás de decidir qual curso fazer, por qual caminho seguir e certamente tem que levar também em consideração a empregabilidade do curso que vai fazer. Mas falando um pouco então sobre a sua carreira profissional, Augusto, você então terminou contabilidade e já começou a trabalhar ou estagiou. Eu sei que você teve algumas experiências de estágio, mas conta um pouco como foi o começo da sua carreira profissional lá em Porto Alegre e também as suas experiências, acredito que muito importantes em empresas de consultoria, internacionais e grandes que você passou, que muitas pessoas denominam como experiências que fazem toda a diferença na carreira, né? Não sei se foi assim para você também. perfeito, Thiago. Meu primeiro estágio foi lá na Federação das Indústrias, né, do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na área jurídica, né? Fazia na verdade, a interface entre a área jurídica e a área contábil. Então, a Fiergs ali, o Senai, eles têm como fonte de recursos contribuições para fiscais, né? E eu é, ficava analisando ali no diário legislações que pudessem mudar em relação a esse assunto, né? Então, ficava lendo ali o dia inteiro o diário e sempre que tinha alguma coisa nova, eu me reunia ali com a contabilidade, com o jurídico, para tentar identificar que tipo de efeito aquela nova legislação gerava ali na dinâmica, né, do sistema da Federação das Indústrias. Isso aí durou um ano, depois até eles quiseram me efetivar, mas eu já conhecendo um pouquinho mais, né, de como usar o curso de contabilidade, já tinha essa vontade de entrar em auditoria, né? E aí eu tentei entrar, fiz um processo na PwC, não deu certo, e aí entrei numa auditoria pequenininha que tinha em Porto Alegre, bem regional, e fiquei 6 meses ali. Logo depois fui para uma auditoria que regionalmente já era um pouquinho maior, onde eu fiquei um ano e meio, já com carteira assinada ali, eu já tinha acho que 20 anos. Comecei com 19 anos, depois com 20 eu fui para essa um pouquinho maior, até que um colega de faculdade que trabalhava na Trevisan, na época, a Trevisan estava abrindo o escritório em Porto Alegre. Ele me perguntou, cara, não quer ir para a Trevisan? E eu me lembro que eu perguntei para ele, falei, mas qual é a vantagem, né, de ir para a Trevisan? Eu estou no escritório que tem lá 30 auditores, né, e vou para uma empresa menor, né, aqui no Rio Grande do Sul. Ele falou, não, mas a Trevisan é gigante, né, no Brasil, tem metodologia internacional, o Trevisan é um cara super conhecido, né, é sócio de Price. E aí eu fui para a Trevisan, então foi muito bom essa conversa, uma conversa, eu me lembro, no meio de uma aula de contabilidade pública 2, tive essa conversa aí, o meu colega, né, um uruguaio chamado Diogo Danta, me levou para Trevisan. E lá foi muito bom porque eu participei de projetos assim gigantes, participei de um grande processo de reestruturação de dívida de grandes indústrias do setor de embalagens metálicas. Eles deviam o Banco do Brasil contratou a Trevisan para fazer essa reestruturação de dívida, capitalização da dívida. Foi um projeto que durou uns 3 ou 4 meses. Eu fiquei nas 3 empresas ali cuidando, fazendo cálculo de meta hamburguês, dívida, valuation, foi bem interessante. Tive a oportunidade para São Paulo daí, através desse projeto, para
poder explicar, né, as conclusões para a diretoria do Banco do Brasil e para a diretoria das indústrias também. E foi muito rica essa experiência. Depois eu auditei algumas boas empresas, como o próprio Banco do Brasil, o Banco Regional de Desenvolvimento, enfim. E meados de setembro, eu já fiquei com muita vontade de mudar para Tex. E a Trevisan não tinha a prática de Tex em Porto Alegre. E aí o sócio me falou, olha, Augusto, não tem aqui em Porto Alegre, só em São Paulo. Pô, tu é bem importante aqui, né, como sênior, já está como sênior de editoria para nossa atividade, enfim, né, avalia aí. E eu me lembro que eu fiquei um pouquinho chateado com essa conversa, né, e aí eu folheando um jornal de domingo, assim, que tinha na época os classificados ali, a Arthur Andersen estava contratando um consultor tributário, duas vagas de consultoria tributária, fora de época, não era para trainee, que tinha que ter 3 anos de experiência em auditoria. Eu já tinha 3 anos de experiência em auditoria. E aí eu apliquei. Eu não tinha um inglês tão bom na época, mas apliquei e consegui passar no TOEIC, fiz lá as dinâmicas de grupo e entrei na Arthur Andersen. Foi um grande feito assim na época para mim, entrar numa multinacional. Todo mundo sonhava, né, assim, trabalhar na Arthur Andersen. Ali o meu mundo aumentou de tamanho mais um pouquinho, porque eu que já conhecia assim grandes empresas nacionais, já participava de projetos em São Paulo, treinamentos em São Paulo. Na Arthur Andersen isso se tornou assim muito mais do dia a dia, né? Ir para São Paulo fazer treinamento, atender grandes multinacionais. Ali comecei a atender empresas gigantescas, né? Como Gerdau, Marco Polo, Terra, Vivo. Participei dos projetos de aquisições, né? Da Telefônica, da Portugal Telecom, bem início dos anos 2000 ali. E estava indo super bem. Aí lá eu fui já como consultor tributário. Optei por fazer um downgrade até, voltei a ser semi-senior, né? Porque eu estava mudando de prática. Essa história também eu conto no livro. Então foi um risco que eu tomei na época de fazer um downgrade, mas apostar ali na atividade de consultoria tributária. E foi indo super bem. Logo em setembro fui promovido para senior. E depois continuei ascendendo na carreira até que acontece em 2001 o caso Enron, né? E com isso, em 2002, a Arthur Andersen junta as operações com a Deloitte. A Deloitte é, né, faz uma aquisição, junta as operações, enfim, até hoje é polêmico o que exatamente aconteceu societariamente falando, mas o fato é que eu dormi na Arthur Andersen, acordei na Deloitte, né, e no mesmo escritório com colegas diferentes, com metodologia diferente, com papel de trabalho diferente, com gerentes diferentes, enfim, né, mudou absolutamente tudo. Nessa operação em Porto Alegre, na área de consultoria tributária, eu passei a ser o mais experiente da Arthur Andersen, que estava se movendo para a Deloitte, né? Os gerentes tinham saído, os diretores também, os sócios também. E aí vida nova, né? Passo a ser Deloitte e vivi ali 7, 8 anos muito feliz na empresa, sou muito grato pela empresa, fiquei lá até 2009, aprendendo bastante, virei gerente sênior em 2000 virei gerente em 2002, com 26 anos, depois virei gerente sênior em 2007, acho que era, com 30, 31 anos. E aí eu já tinha feito 2 ESL, né, no Canadá, né? Fui estudar meses no Canadá, fui para Toronto, para Vancouver. Eu tinha uma frustração que era não poder aplicar no dia a dia, né, o inglês, né? Não tinha tantos clientes assim em que você era submetido ao idioma ali, né? E, e aí apareceu um programa que era o GDP na Deloitte. Esse programa permitia que você ficasse 2 anos fora para ter essa experiência internacional, inglês, práticas internacionais, né? Só que naquele ano, por conta do subprime, a crise do subprime, a Deloitte cancelou o programa e eu fiquei um pouco frustrado com isso. Assim, eu sempre quis ser sócio, né, de consultoria, tinha isso como sonho, né? Estava trabalhando para isso. Mas eu fiquei um pouco frustrado porque eu pensei, poxa, eu não estou praticando aqui o meu inglês e paguei muito caro para estudar lá fora, né? E até então eu já tinha recebido várias ofertas de clientes e não clientes para sair, para virar executivo.
e eu sempre resolvia ficar, e ali eu tomei uma decisão em meados de setembro de 2008 que se tocasse meu telefone de novo, né, eu ia atender o Headhunter e ouvir, né, ofertas. Isso aconteceu. Então, me ligou uma Headhunter de São Paulo chamada Bárbara Will. Ela trabalhava na época na Business Partner, estava fazendo esse processo para a Head Techs da Renault. E a posição era excelente, com vários desafios, um turnaround de área, um CFO que estava voltando de Paris e uma chefe que ia ficar em Paris, né? Então, eu ia reportar para uma diretora América Latina que ficava em Paris, uma italiana, e é lógico, a gente ia se comunicar em inglês, né? Então, para mim era muito importante isso, né? Eu sempre costumo dizer que nenhum movimento de carreira que eu fiz foi por dinheiro. Então, ali, realmente, o meu apelo era um apelo de poder praticar o inglês, poder ter uma experiência internacional. A Renault me entregou tudo isso. Eu fiquei durante 3 anos lá, foi excelente. Fui para Paris, fui para Argentina, fiz grandes projetos ali de preço de transferência, grandes projetos do Paraná Competitivo, foi excelente, aprendi muito. Sou muito agradecido à empresa também. E aí, em 2012, início de 2012, a Packard, né, anuncia investimentos no Brasil e escolhe Ponta Grossa como o lugar onde ia colocar a primeira fábrica do Hemisfério Sul, né? Então, o primeiro negócio do grupo no Hemisfério Sul ia ser em Ponta Grossa. E aí aconteceu uma coincidência muito grande, porque os executivos que estavam com o governo do Paraná negociando perguntaram numa conversa ali absolutamente inusitada se tinha alguma indicação, né, de alguém que poderia assumir a cadeira de diretor tributário, e o pessoal da Secretaria de Fazenda ventilou o meu nome. Quem estava prestando serviço de doing business para a Packard era a Ernst Young. E na Ernst Young também meu nome foi ventilado. E aí eles contrataram a Michael Page para fazer o processo de hunting e a Michael Page também indicou meu nome. Então o pessoal, poxa, a gente quer conhecer esse cara, né? E aí eu janto numa noite qualquer lá em Curitiba aqui em Curitiba com o CFO do grupo e acho que algumas semanas depois eu encontro ele, o presidente e mais um diretor comercial, que eram os três estatutários do grupo na época, ali na Berrini, no escritório Cristina Berrini. Eles fazem uma proposta para mim, para virar diretor tributário, uma proposta bem interessante, e aí eu vou para a Packard, me torno ali o primeiro funcionário do grupo no Brasil, o primeiro funcionário brasileiro do grupo, né? E tocar a empresa do zero, né? Então, assim, é zero. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui para Ponta Grossa para conhecer o terreno lá, tinha soja plantada, a gente para no acostamento, tem essa história também, eu contei em algum lugar. A gente para no acostamento e ele fala, abre o vidro aí, né? Daí eu abri o vidro e falei assim, aqui, ó. Eu falei, o que que é aqui? Ele falou, aqui nós vamos produzir caminhão daqui a 18 meses. Eu falei, mas tem soja aí e tal? Ele, não, fica tranquilo que a gente comprou esse terreno aí, o pessoal vai colher e nós vamos começar a terraplenagem, né? Eu me lembro que minha esposa ligou no final do dia, como é que foi? Eu falei, não, sensacional, né? Maravilhoso, né? Eu não tive coragem de contar para ela que não tinha nada ainda, né? Não tinha nem a pedra fundamental, né? Mas foi também uma experiência riquíssima. Do zero, implantei SAP, implantei a maquete tributária do grupo, implantei MasterSAF, viajei bastante para os Estados Unidos, acho que umas 15 vezes para os Estados Unidos. O headquarter do grupo fica em Seattle, né, em Belleville, uma cidadezinha ali na Grande Seattle, para explicar, né, o ambiente de negócio do Brasil, para explicar os critérios tributários, enfim. Fui muito para a Holanda também para explicar, para definir fluxos ali de preço de transferência. Então foi uma experiência riquíssima. E de fato, 18 meses depois, a empresa começa a produzir caminhões em Ponta Grossa, empresa muito performante. Foi muito legal lá a experiência. Mas num dado momento, Thiago, Vinícius, eu passo a sentir um pouquinho assim que sempre morei em capital, gosto de capital. A vida do interior não era ruim assim, mas eu gosto de estar assim com uma vida um pouquinho mais agitada. E eu também tinha um pouquinho de refletia muito assim sobre o estigma de ficar no automotivo e ser visto como um profissional que, poxa, só funciona no automotivo, né? Eu sempre gostei da ideia de estar com a minha carreira na mão, de estar com o protagonismo de carreira, né?
E aí eu ligo ali para 4 headhunters amigos meus, é, e, e falo, olha, eu queria muito ir para uma capital, eu queria muito sair do automotivo, e eu já tive experiência com empresa europeia, já tive experiência com empresa norte-americana, eu queria agora trabalhar numa empresa que tenha capital aberto no Brasil. E um desses amigos, é, que trabalhava numa empresa de headhunter em São Paulo, falou assim, Augusto, eu tenho a tua vaga aqui. Ela está aqui comigo. Puxa, é um projeto de turnaround, é uma empresa gigante, tem ações em bolsa, está passando por um momento complicado, com 80% da dívida dela em dólar, e estão contratando alguns executivos, entre eles uma cadeira tributária. E com isso eu chego na DAF, na Biosev, para ficar ali durante 2 anos e pouquinho, que morei ali perto, na Faria Lima, trabalhei na Faria Lima. Eu vou sozinho para São Paulo, fico fazendo ponte aérea durante esse período todo, né? Minha família resolve para Porto Alegre porque eu tinha apartamento lá, eu ia viajar bastante, tinha um projeto também envolvendo uma trading na Suíça, tinha 11 usinas no Brasil todo, então ia demandar assim muita viagem, né? E foi muito legal o aprendizado, aprendi o agronegócio, aprendi quão nervoso é o agronegócio, né? Quer dizer, antes da esteira ali, você tem todo o trato cultural, lavoura, enfim, originação, né, de cana, e aí isso vira etanol, vira açúcar, via cogeração de energia, né? Toda a questão, assim, de nervosa de Faria Lima, de São Paulo, então carimbei, né, meu currículo com São Paulo ali, foi muito legal. Aprendi pra caramba com gente muito inteligente, então isso foi bem bacana. Até que final de dezembro ali, mais ou menos, o meu chefe me procura e falou, cara, o projeto, ele tende a ficar mais tranquilo agora, né? Então, se você quiser trazer a família, acho que é o momento aí, matricular os filhos, enfim. E aí, quando eu chego em Porto Alegre ali, véspera de Natal, a minha esposa fala assim, olha, as crianças não querem mudar, porque eles estão reclamando que quando fazem amiguinhos aqui tem que mudar para lá, eles não querem mudar. Só se for para Curitiba. Se for para Curitiba, eles mudam, mas não querem para São Paulo. Isso foi complicado, porque vocês devem lembrar nessa época ali, final de 2016, início de 17, foi pós-Wesley Day, o Brasil estava ali balançando, não tava muito simples assim você encontrar oportunidades. Mas aí, por uma coincidência, em janeiro, dia 11 de janeiro, 11 de janeiro de 2017, me liga um headhunter de Curitiba, me oferecendo aí participar do processo de contratação de um executivo para a Volvo. A Volvo precisava ali melhorar a comunicação com o headquarter, ter uma gestão assim mais estratégica, e aí eu entro para a Volvo em maio de 2017. Em 2019 a gente faz um carve-out, tira um pedaço do negócio de dentro, era uma single legal entity, né? A gente tira todo o business de construction equipments para fora, fica do lado, né, da Volvo do Brasil, e com isso a gerente tributária que era da Volvo do Brasil vai para essa empresa Volvo Construction Equipment, e eu assumo toda a área da Volvo do Brasil, toda a área tributária da Volvo do Brasil. Com isso eu assumo também o contencioso. E 2 anos depois, um colega que tocava a operação da América Latina, era um norte-americano, ele se aposenta e aí eu recebo um convite do meu chefe para assumir, né, como vice-presidente de gestão tributária. A pandemia nos deixa um pouco perdidos com o tempo, já vai fazer 5 anos que eu estou já com essa responsabilidade, né, de América Latina, o que significa para a Volvo isso, né? Para a Volvo significa aproximadamente 30 legal entities, né, situadas no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Uruguai, nos negócios de caminhões, ônibus, yellow machines, né, máquinas ali para construção civil, para mineração, para reflorestamento, né. A gente também tem uma divisão de motores náuticos industriais, que é a Penta, e temos um braço financeiro, né, que é o Popular Banco Volvo, que na verdade é Volvo Financial Service, né. Então a gente tem todos esses negócios aqui na região, e aí eu toco essa gestão, uma gestão tributária end-to-end, ou seja, eu tenho um planejamento, idealização de novos negócios, maquetes de novos negócios. Então, isso
tudo envolve a área tributária, M&A, eventualmente. Tem a parte compliance, que é a operação, onde as coisas realmente acontecem, e a parte quando as coisas não acontecem lá tão bem, ou quando o fisco não interpreta da maneira que a gente interpretou, tem o controversy, né, o contencioso, onde a gente defende, então isso também está dentro do guarda-chuva tributário. Então é muito legal, eu adoro trabalhar na Volvo, eu tenho um fit cultural com a Volvo sensacional, de pessoas no centro, muito respeito, um ambiente agradabilíssimo assim de trabalhar, uma empresa extremamente performante, que prioriza muito ganhar dinheiro com o produto. Não tem ninguém na empresa que fica me cobrando crédito tributário, performance fiscal, não a questão é proteger o compliance e se comunicar bem com o negócio, né? A gente se comunica, tem que se comunicar bem com o negócio todos os dias, com clareza, com objetividade, né? Então, cá estou, já faz 7 anos aí quase no total e nessa cadeira aí quase 5 anos. Bacana demais, Augusto. É uma curiosidade, você já teve que ir ou já teve a oportunidade de ir para a Suécia, conhecer lá a, a fábrica principal deve ser lá, né? Por ser uma empresa sueca, presumo eu que seja lá. Já teve a oportunidade de ir para lá? Ótima pergunta, Vinícius. Eu vou para a Suécia todos os anos. Esse ano eu já fui 3 vezes, né? Eu vou bastante para lá. Eu participo de reuniões globais. E a gente tem 4 reuniões globais, né, com os vice-presidentes regionais, né? Então, a estrutura global tributária tem um VP global que fica em Gotemburgo, na Suécia. Tem um na América do Norte, sou eu aqui na América do Sul. Tem um na Ásia, né? E tem uma VP de Europa, EMEA, né? Europa Mediterrâneo ali. E a gente faz 4 reuniões anuais para atualização dos assuntos, dos grandes projetos, sendo que 2 são presenciais. Então, eu já fui 2 vezes esse ano para lá e foi uma outra vez para o Global Tax Conference, que a gente faz a cada 2 anos. Mas todo ano eu vou, no mínimo 2 vezes, às vezes 3, às vezes por conta de algum projeto especial eu vou mais. Eu também vou direto aqui, né, para a região. Semana que vem vou estar em Lima, na outra semana eu vou estar em Santiago, então tem uma rotina razoável com viagens assim aqui na região, São Paulo, Brasília, acontece também de vez em quando, né? Então conheço bem lá a Suécia, gosto muito de ir para lá, uma cidade muito bacana e é muito legal, Vinícius, porque eu costumo dizer o seguinte, no Grupo Volvo, onde você desembarca, se você tiver de olhos fechados e abrir os olhos, você vai ter a certeza assim que pô, estou na Volvo, né? Porque é um ambiente muito legal, muito respeitoso, as pessoas dão bom dia, dão boa tarde, dão boa noite, parece uma coisa, poxa, Augusto, mas isso é básico. Não é, né? Eu tenho 28 anos de carreira, não é. Eu posso dizer para vocês que vocês atravessarem a Volvo é gigante aqui em Curitiba, né? E você não vai conseguir passar pelas pessoas sem que elas deem bom dia, boa tarde, boa noite. É muito legal essa esse ambiente assim respeitoso de people centric que o grupo cultiva no mundo todo. Muito bacana. E pegando um pouquinho do que a gente falou no começo, né, para fazer o link com o seu podcast, para lhe dar a oportunidade de falar um pouquinho. Acho que nesse momento, entre todos esses heads do mundo que você mencionou, a bola esteja com você por conta da reforma tributária, né? Então, se puder comentar um pouquinho do momento atual da sua carreira com a tramitação da reforma, aí depois fazer o gancho com o podcast, que, como a gente já falou, tem o nome de Manicômio Tributário, como a gente falou, que é muito bacana. Então, se puder explorar um pouquinho isso, a gente vai ficar muito contente. Claro, Vinícius. Então, o Brasil sempre está, né, no radar. Quando a gente fala em questões tributárias, o Brasil, ele é, né, Vinícius, não apenas para o Grupo Volvo, mas para qualquer multinacional, você pode ter certeza, os maiores departamentos tributários estão no Brasil, né? Isso aí não tem nenhuma dúvida. Na Volvo não é diferente. Os riscos tributários são geralmente os maiores aí, é onde é mais complexo. E daí a importância, né, de a gente aprender a se desenvolver nessa habilidade de comunicação. Eu fiz, alguns anos atrás, um curso de storytelling. Eu estudo bastante copywriting, storytelling, eu estudo muito programação neurolinguística. Mudei bastante o perfil das apresentações. A gente tinha apresentações aí no passado com transcrição de leis, negrito, itálico, discutindo conceitos
que para o negócio não fazem nenhum sentido. Então, hoje as nossas apresentações são muito mais lúdicas, é uma figura, é um gráfico, é um one-page slide, uma coisa bem objetiva. O pessoal do business gosta muito disso, o pessoal do headquarter gosta mais ainda, porque simplifica, né? Esses dias eu falava com um colega, me perguntava o que que é substituição tributária, eu falei para ele, falei, pô, substituição tributária é você pagar antecipadamente com base numa margem que você não tem certeza que vai ter. Ele me olhou e falou, cara, eu tô há 30 anos perguntando isso para uma série de colegas da área tributária que eu já tive em outras empresas. É a primeira vez que alguém me responde um negócio desse. Tem certeza? Eu falei, absoluta. Ele falou, cara, acabei de entender a substituição tributária. Ele falou, pô, que parabéns, porque eu até hoje não entendi, né? Eu só consigo explicar, né? Então, assim, tu tem razão, Vinícius. O manicômio tributário é isso, né? Assim, a gente explicar a todo instante o que que é substituição tributária, o que que é DIFAL, por que que a nossa legislação de preço de transferência, que agora mudou, é tão complexa assim, por que que a gente tem trânsito em julgado e ainda tem risco de ser autuado, por que que essas coisas acontecem, né, no Brasil. Esse é um grande desafio. E o projeto do podcast surgiu muito na esteira do livro, né? Então, o livro eu lancei em 22, é, tem tido um retorno extraordinário. Nunca pensei que eu ia, sei lá, ganhar dinheiro com livro assim, tem sido muito bacana mesmo, assim, primeiro livro. E aí ele me motivou a ter conversas com executivos de tributos. Isso começou em Curitiba, ali em janeiro. Começou em Porto Alegre, na verdade, eu estava de férias e chamei meu sócio e a gente bateu um papo, foi o primeiro episódio, episódio 1, né, é comigo. Depois eu passo a chamar executivos de tributos e depois eu passo a chamar outros stakeholders, eu chamo gente de governo, chamei uma vereadora que advoga bastante aqui em Curitiba pela questão da simplicidade no ambiente de negócio, chamei o CEO da Volkswagen, chamei o CFO da Electrolux. É lógico, tenho a sorte de ter amigos que são generosos e que vão lá no sábado me visitar e bater um papo comigo. Então tem sido muito legal essa experiência. Agora tenho gravado mais em São Paulo. O podcast agora se tornou itinerante, porque tem muita gente com quem a gente quer falar aí que mora em São Paulo, ou que mora no Rio, ou que mora em Belo Horizonte, ou que mora em Porto Alegre. Então a gente saiu um pouquinho de Curitiba para poder ouvir essas pessoas, né? Então a gente vai até elas, a gente aluga estúdios, né, para poder estar com elas fazendo esses episódios. E o retorno do podcast tem sido extraordinário. Ele começou lá como uma forma de divulgar cursos online que eu vendo também nas minhas redes sociais, nos meus sites, né, mentorias. E hoje tem sido um produto, então já tem patrocínio, já tem gente querendo patrocinar. Tem sido muito legal essa jornada do podcast e, lógico, toda vez que eu estou ali com um grande amigo, um grande diretor tributário, um grande CFO, eu aprendo muito, né? Então, para mim, eu vou num sábado para São Paulo gravar 4 episódios, para mim são 4 mentorias que eu recebo, né? Eu estou ali com gente da melhor qualidade, com quem eu aprendo demais, né? Então é muito bom fazer com que esse networking verdadeiro, né? Eu sempre cultivei networkings verdadeiros, né? Eu falo muito sobre isso no LinkedIn, né? Networking não é você mandar uma mensagem para o Vinícius, dizendo, Vinícius, que eu tenho uma proposta para te fazer, eu quero te vender um diagnóstico, eu quero te vender um apartamento. Não, network é você cultivar, né? Eu desde muito novo sempre cultivei network, sempre tratei as pessoas com respeito, sempre compartilhei conhecimento, e eu acho que isso de alguma maneira hoje volta com amigos que vão ali generosamente passar um sábado de sol comigo, dentro do estúdio, podiam estar na praia, e estão ali criando conteúdo para jovens, como eu fui, jovens como eles foram, que ouvem bastante, que mandam feedbacks, que mandam mensagens. Então é muito legal receber do Brasil todo essas mensagens por redes sociais que, poxa, é muito relevante aquele conteúdo, aquele episódio, eu passei por isso, poxa, você falou que eu sempre tive vontade de falar. Então o retorno tem sido maravilhoso, né? E tem me oportunizado agora também desenvolver muito essa questão da mentoria. Então, hoje eu tenho mentorados no Brasil todo, né? E, enfim, tem sido uma jornada incrível. Lógico, sempre após o expediente ou num sábado, né? Sexta-noite, enquanto as pessoas estão lá tomando um chopp, eu estou pegando avião para ir para São Paulo, gravar podcast, né? E então, no pay, no gain, né? Mas tem sido muito gratificante essa experiência, com toda certeza. De fato, é muito rica essa experiência do podcast, né? A gente pode falar um pouco também os feedbacks.
a gente recebe mentorias de graça aqui com vocês o tempo inteiro. É um aprendizado. Eu sou ouvinte de podcast, sempre fui, sempre gostei de. Eu pensava em ter o meu, mas por gostar muito, talvez, dos outros que eu via e aprendia. E é realmente muito gratificante ouvir os feedbacks e ouvir as dicas e as sugestões de melhoria que as pessoas também nos trazem. São realmente muito ricas e é muito interessante. Augusto, uma pergunta que eu estou curioso para ouvir a sua resposta na qualidade de mentor e também executivo tributário, com tanta experiência no mercado e certamente convivência com tanto com chefes como com subordinados, entre aspas, pessoas que se reportavam a você. A gente sempre, o nosso nome do nosso podcast Jovem Tex, com homenagem ao IBDT Jovem, que foi onde a gente se conheceu. E a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados o que é que o jovem deve fazer, o que é que ele acha que o jovem deve fazer para, entre aspas, também se diferenciar no mercado, ou o que é que chama atenção para ele quando ele vê um jovem na empresa, ou vê um jovem no escritório, ou chega um jovem no serviço público e ele olha e pensa, não, esse aqui está no caminho certo, ele tem as skills necessárias. Para você, como é que é assim? As hard skills ou as soft skills ou a mistura das duas coisas? Como é que Esse você é, vê? o Augusto deve pensar, esse aqui um dia vai conseguir me explicar a substituição tributária. Então, esse aqui. Quase isso. É, então, Thiago, obrigado pela pergunta, porque me oportuniza falar uma coisa que eu gosto muito de falar. É, eu fui esse jovem aí há muitos anos atrás, assustado, que entrou na multinacional com inglês pobre, e que vem de uma origem humilde, estudou em escola pública, e que olhava para o lado e, pô, todo mundo tinha feito high school, todo mundo tinha estudado fora. Eu tinha até vergonha de falar inglês naquele início, no meio de uma galera que falava muito bem, né? E, e aí eu sabia também, consequentemente, que eu estava muito longe, sempre estive muito longe, assim, de ser o mais inteligente da sala. Não era, né? Eu acho que eu nunca fui, né? Nem na época do colégio, nem na faculdade. Mas quando eu entro, quando eu começo a trabalhar, eu percebo que o que poderia me diferenciar era a atitude. Eu, quando eu entrei na auditoria, eu lembro que todo final de ano, você deve lembrar, não sei se vocês vão lembrar, mas todo final do ano tinha um novo Irô Miguchi, tinha as novas legislações de imposto de renda, e aí com isso as empresas de auditoria, de consultoria tributária, faziam seminários a clientes, né? E eu levantava a mão e dizia, eu quero ajudar na preparação desse seminário. Quando alguém passava ali no staff e perguntava quem pode trabalhar final de semana, eu levantava a mão. Eu nem terminava uma frase, eu levantava a mão. Quem que pode trabalhar tema? Eu. O inventário, eu. Então, assim, eu sempre fui um jovem e eu me tornei um executivo de muita atitude. Sou um cara, assim, que existe uma série de pessoas, a maioria das pessoas, assim, que são mais inteligentes que eu, verdadeiramente, mas vai ser complicado você encontrar alguém que tenha mais atitude que eu, né? Vai ter gente que tenha parecido, mas assim, muito mais atitude que eu. Eu sou um cara que tenho muita atitude. Quando pego alguma coisa para fazer, eu faço. Eu tenho iniciativa, mas eu tenho acabativa. Eu fecho o projeto, eu realizo, né? Eu falei para vocês que já escrevi 2 livros, né? Um deles em coautoria, um sozinho. Acabei de entregar, né, o terceiro para a editora. Já estou escrevendo o próximo, tá? Faço mentoria, dou palestra, eu escrevo, para além disso, escrevo no LinkedIn, eu gravo curso, eu gravo podcast. Eu sou uma pessoa assim que faz, né, as coisas. Ah, mas de repente você não faz tão bem, mas eu faço. Né, e eu vou aprendendo com isso, né? Quando eu olho os primeiros episódios do podcast, eu percebo como eu melhorei. Então, eu sou uma pessoa que faço, não tenho vergonha de fazer, não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de dizer que não sei, e eu vou estudando, vou aprendendo, falo com pessoas, me indicam livros, eu vou. Então, assim, eu tenho muita atitude. E eu acho que é incrível a gente falar que a atitude é um diferencial, porque não deveria ser, todo mundo deveria ter atitude.
todo mundo deveria genuinamente querer crescer, querer se desenvolver e querer compartilhar conhecimento, mas isso não é a realidade do mundo corporativo, né? Então, assim, eu acho que o que me diferenciou nessa jornada é isso. Eu sempre tive essa atitude, essa garra. Eu já acordei, já passei noites em claro trabalhando, porque eu tinha que reportar algo para a Espanha no dia seguinte. Já passei noites que eu dormi 2 horas, já passei noites que eu dormi 45 minutos, é o que dava, porque tinha que pegar um avião às 3 da manhã para não sei aonde, enfim. Então, eu continuo sendo essa pessoa. Hoje com um pouco mais de equilíbrio, hoje com o fato de ter compartilhado conhecimento fez com que eu formasse bons times, e são times que hoje estão passando por essa fase de desenvolvimento que eu já passei, então eu gosto da ideia de que o mundo já não espera mais de mim, Thiago, ser o cara do imposto de renda, ser o cara do PIS e COFINS, eu já não sou mais há muito tempo, né? Tem a Kelly, tem a Cibele, tem o Emerson, tem a Giovana, eles fazem essas coisas muito melhores do que eu, mas eu faço bem hoje é animar eles, é ajudar eles a pagar um treinamento para eles, a dar mentoria, a conectar eles com pessoas incríveis do mercado, a botar eventualmente uma pressão na turma de TI, porque tem um projeto que tem que sair. Então, essa gestão, né, de inspirar, de repente, as pessoas, é o que eu faço bem hoje. Mas aquele jovem que está começando, né, o jovem Tex, eu diria assim, tenha atitude, estude muito, trabalhe muito. Nessa fase da sua vida, você não vai ter muito equilíbrio, não, é assim, entendeu? Não dá para ser romântico aqui, dizer que dá para ter equilíbrio desde sempre, não é verdade, né? Mas vai chegar a sua hora de colocar as coisas, né, a bola no chão e poder inspirar e criar novas gerações que vão ser mais inteligentes, muito mais capazes que a gente, né? Eu tenho a certeza absoluta, Thiago, que as pessoas que trabalham comigo lá na Volvo, do meu time, são todas elas mais inteligentes que eu, mais capazes do que eu, e isso é ótimo, porque significa que eu consegui entregar para elas ali um pouquinho, né, dessa garra, dessa atitude que é preciso, né, e assim eu também espero ser melhor do que os líderes que eu tive, né, e eu acho que a roda gira dessa maneira. Não gosto muito daquela ideia de que o cara fica com medo, que tem um jovem ali talentoso, então fica. Não, para mim não tem isso aí. Eu realmente trabalho com gente muito mais inteligente do que eu, não tenho nenhuma dúvida, mas na atitude eles têm que suar bastante. Muito importante sua fala, Augusto. Obrigado por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes. A verdade nua e crua, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Há momentos da vida que o equilíbrio fica um pouco de lado, né? Tem um amigo, né, que é defensor público aqui no Rio de Janeiro e ele fala muito isso, né? E tinha vezes que eu tinha que ficar virado porque ou era isso ou não passava. Ele acabou sendo aprovado em primeiro lugar no concurso, não daqui do Rio. Daqui do Rio acho que ele foi quarto, mas do Paraná até eu acho que ele foi primeiro colocado. Então, assim, não, não, não tem outro caminho e a felicidade é que as pessoas que adotam essas posturas, né, realizam essas coisas, elas compartilham conosco, assim como você está compartilhando com a gente, né? Eu fico pensando assim, na época sei lá, dos nossos pais que faziam network era muito mais difícil, você ter conhecimento de não histórias, né? Porque toda história é inspiradora sobre algum aspecto, mas de ter o conhecimento de caminhos de sucesso de outras pessoas era muito mais difícil. Hoje a gente está aqui tendo o privilégio de escutar a sua. E um outro ponto, Vinícius, que me permite, assim, que construa seu repertório, né? Assim, embora eu tenha estudado contabilidade, embora na média os profissionais de techs estudem contabilidade, imposto de renda, PIS, COFINS, cara, põe a cultura nisso aí. Leia Saramago, leia Machado de Assis, leia Fernando Pessoa, se inspire com biografias, leia filosofia, leia mitologia grega, é tudo sobre pessoas, tente entender melhor as pessoas, leia Washington Oliveto, entendeu? Assista filmes, vá ao teatro. Então, assim, fazer isso ao longo de 5 anos já vai fazer uma grande diferença. Quando você faz isso por 10 anos, já faz uma diferença maior ainda. Eu estou fazendo isso há 30 anos. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Estou sempre lendo, leio dois, três livros ao mesmo tempo, né?
E eu acredito muito no poder que a cultura, que a arte, que a literatura tem de nos levar para cima, a todo instante para cima. Muito bacana. Infelizmente, a gente está já caminhando aqui para o nosso final. A conversa está muito proveitosa, mas vocês podem imaginar também a agenda de um executivo da Volvo, que outro agradecimento por ter separado um pedaço do dia para bater esse papo conosco. Agora, você já antecipou, né? A pergunta é sobre novos planos aí para o futuro. Eu vi que você é um cara que planeja muito assim e vai atrás, né? Como a gente estava falando. Então, a gente pode fazer aí um recorte de 5 anos, no máximo, onde vai estar o Augusto aqui há 5 anos. E, por favor, fique à vontade também para falar um pouquinho melhor do seu livro aí que vai ser lançado no que vem. Excelente. Não, eu daqui a 5 anos vou estar aprendendo, né? Acho que eu quero aprender pro resto da minha vida, aprender coisas novas. Hoje, por exemplo, eu aprendo marketing digital, aprendo copywriting, é, entendeu? Estou sempre lendo sobre coisas, então eu vou estar aprendendo alguma coisa nova, com toda certeza, alguma tecnologia nova. O novo livro ele chama Cartas a um Jovem Gestor Tributário, né? Ele tem uma narrativa que é um diálogo, uma troca de correspondências, inspirado no Contar do Caligares, que escreveu Cartas a um Jovem Terapeuta, que eu sou um fanzaço da obra do Contardo. E a Cartas a um Jovem Gestor Tributário são cartinhas que o jovem Augusto, que eu chamo no livro de Augustão, ele manda, né, ele cria um cenário de fantasia em que ele manda cartinhas para mim, hoje com 47 anos, dizendo: Poxa, Augusto, acabei a graduação, o que que eu faço? Inglês ou pós-graduação? Não sei se eu vou para consultoria, se eu vou para auditoria, não sei se eu mudo de empresa. Tem uma empresa que está me oferecendo o dobro que eu ganho, o que que você acha? Então, assim, são dilemas de todos os jovens, né? E às vezes nem tão jovens ali, enfim, beirando os 40 anos, às vezes a pessoa está estagnada ali na posição e eu acho que esse livro ele traz alguns triggers, algumas provocações, algumas reflexões em que eu troco correspondências comigo mesmo em momentos da minha vida diferentes, né? Então pega um recorte da minha vida desde o momento em que eu não passei no vestibular, naquele primeiro vestibular, até o momento em que eu assumo, né, a cadeira de responsável pela gestão tributária na América Latina. Então pega ali 30 anos de trajetória, com vários dilemas, com vários momentos de ansiedade, o que que eu faço, para onde é que eu vou, e eu acho que isso pode ser bem útil para vários jovens que, desde aqueles que estão escolhendo a sua opção, né, para o vestibular. Acho que a primeira pergunta do Thiago aqui foi muito feliz porque fala disso, né? Até jovens que estão no início da faculdade. Eu falo, por exemplo, do dilema que eu tive que eu queria trocar o curso, então não troquei, por que que eu não troquei, né? Ter persistência, ter resiliência, né? Então o livro ele fala sobre isso, tá? E eu espero que aí nas próximas semanas, nos próximos meses eu possa lançar ele, vou fazer sessão de autógrafos em Curitiba, devo fazer também em São Paulo, devo fazer em Porto Alegre, e eu vou ficar muito feliz aí se o livro tiver aí o sucesso semelhante que teve o Manicômio Tributário. Isso vai me deixar muito muito satisfeito. Acho que é bem importante a gente jogar essas coisas aí para o mundo, não ficar guardando, né? Sabe que escrever esse livro foi uma espécie de terapia comigo mesmo, né? Então, é ressignificar momentos da minha trajetória, alguns deles que eu pensava, poxa, aquilo foi injusto, aquela pessoa foi ruim, esse momento foi difícil, e ao escrever sobre isso, ao conversar comigo mesmo sobre isso, eu pude ressignificar e perceber que tudo isso me trouxe até aqui, né? Então, essa foi a arte do livro, né? Imagino quantos bar você deve ter feito aí. Muitos, No, bah, esse Augusto aqui, ainda bem que ele aprendeu. não tenha dúvida, o bar, não consigo tirar ele. Bom, Augusto, estaremos. Não sei o Vini que está no Rio, mas eu estarei com toda certeza se eu fizer aqui em São Paulo a sessão de autógrafos. Vai ser uma honra ler, é, ler a sua obra e conhecê-lo pessoalmente também. Com certeza a gente vai esbarrar por aqui. A gente agradece muito a sua presença.
Está muito feliz. Se puder fazer um último comentário, já que para a gente passar só um pouquinho do tempo, sobre a sua vida pessoal, conta um pouco, família, amigos, uma recomendação de livro, uma recomendação de filme, de podcast. Você é um cara que gosta muito de ler, como você já falou, acha muito importante também essa parte extra, o que seria estritamente o trabalho, que é algo que a gente valoriza muito aqui também, que a gente sempre tenta pregar. Então, a gente sempre pede uma recomendação de um livro, de um filme, de uma série, de um documentário aqui para o entrevistado. Se puder dar de uma atividade, de um hobby, de, sei lá, algo que alguém que ouça possa ajudar alguém que ouça, que é o que a gente mais quer aqui. Obrigado, cara. Excelente, excelente. Obrigado você, Thiago. Bom, tá, minha vida pessoal, eu sou casado, né? Tenho 2 filhos. Na verdade, sou casado com a minha namorada do ensino médio, né? A gente está há 32 anos juntos, né? Desde 1991, né? Entre namoro, noivado, casamento. E temos 2 filhos, né? Tenho o meu filho que tem 21 anos, está fazendo publicidade e propaganda. Depois de 2 anos de engenharia, mudou para publicidade, se apaixonou por marketing e está lá. E a minha filha, vai fazer 14 anos agora, ela está no 8º ano. E eu, hoje, né, falando de equilíbrio, né, puxa, faço musculação, faço natação, é, gosto muito de praticar esportes, né, cuido bastante da minha saúde, me alimento bem, durmo bem, gosto muito de ir a shows, né, gosto muito dessa parte cultural. E livros, pô, tenho muita coisa assim para indicar. Esse ano eu li muita coisa do Taleb. Foi um ano, assim, eu sou um talebiano, gosto muito de conceitos, assim, né, de convexidade, de antifragilidade. Então, eu peguei os livros do Taleb, todos eles, Nassim Taleb, né, e praticamente devorei os Pô, livros esse o ano. Iludidos pelo Acaso é muito bom, eu li esse ano. Iludidos pelo Acaso e o Antifrágil, eu li os dois esse ano. É bem legal, mano. Sensacional, é sensacional. Eu li também biografias, né, ali a biografia do Steve Jobs. Eu li um livro que agora está me fugindo o nome de um professor que estava num estado terminal de uma doença, que é a ELA, né? E ele é visitado por um aluno. Esse dia até postei nas redes sociais um livro muito muito importante que ele fala que quando você aprende a morrer, você aprende a viver. Então esse professor está num estado terminal e ele ele ressignifica várias coisas. Ele fala do valor que ele dá para olhar para a natureza, olhar para os bichos, olhar, enfim, para a vida, para o casamento, para as relações, né? Então, é um livro que me tocou bastante, é um livro que eu li também, adorei. Eu gosto muito de programas de entrevista, né? Então, a todo instante ali tem entrevistas do Bial ali, eu gosto de assistir, aprendo bastante. E biografias assim inspiradoras, tem a do Jô Soares, que tem 2 volumes, né? Tem quem quer entender um pouco mais de comunicação do Brasil, eu acho que tem que ler 3 biografias, tá? Eu acho que ler a do Jô Soares, que é o livro do Jô, né? E ler o livro do Boni também, que é sensacional também. E o Chateau, o Rei do Brasil, que é um livro bem antigo, tem mais de 20 anos, eu lembro que eu já tinha lido, eu li na época da faculdade, mas eu acho que entender sobre comunicação, sobre o mundo corporativo, assim, tem muita coisa boa ali. E agora eu tô com um livro, tá aqui na estante aqui do Laurentino, eu vou entrar aqui na trilogia da escravidão, né, que eu adoro também o que o Laurentino escreve, tudo que ele escreve, né, 1822, 1889, enfim, e eu vou ler a trilogia da escravidão que eu comprei, tá na prateleira me esperando ali. Bacana demais, Augusto. É, infelizmente, a gente chega ao final e a gente quer renovar os agradecimentos por tirar um pedaço do seu dia aqui, mais de uma hora para conversar conosco. Foi um bate-papo sensacional, muito proveitoso. Como o Tiago falou, sem nenhuma dúvida, nós somos os mais beneficiados com esse podcast, que coincidentemente é nosso, mas a gente sempre sai aqui com muitas coisas a refletir, muitos ensinamentos. E, enfim, vou passar, antes do Ti passar a palavra para você, vou passar a palavra para ele para fazer as últimas considerações e agradecendo muito novamente. Muito obrigado.
Valeu, Augusto. Sendo super rápido, eu reitero o agradecimento pelo seu tempo. Sei que é super escasso e você tirou uns minutos aqui para compartilhar conosco suas experiências. Foi uma grande honra. Conta aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. E a gente deseja de coração que todo mundo tenha gostado. Agradece muito pelo tempo de todo mundo, que é o que a gente tem de mais valioso. Então, se você nos ouviu aqui, a gente agradece demais. E agradece muito o Augusto por essas contribuições super ricas aqui no nosso podcast. Valeu, cara. Muito obrigado, até logo. Tchau, tchau, pessoal.